Oi pessoal, voltei. Vamos lá. Cheio de vozes do além, né? A gente tá com. Aqui pertinho tem a Vila Olímpica, então tá tendo competição por lá, então vocês ficam ouvindo aí o som da narradora aqui, não é baixo não. Olha, a gente agora vai falar sobre a introdução, certo? Então a introdução é parte fundamental do teu trabalho. E nessa parte aqui você tem um roteiro, tá? Do que você deve ter na introdução. Então, o que é que você deve ter na introdução? Você deve, primeiro, né, apresentar a temática para o seu leitor. Você tem que imaginar o seguinte, você está envolto no trabalho, você está pensando no trabalho, mas o teu leitor não conhece o teu trabalho, certo? Ele não faz a menor ideia sobre o que você está trabalhando. Então, você precisa apresentar a sua ideia para ele. E é na introdução que você vai fazer isso. Então, a primeira coisa, você tem que situar o teu leitor dentro do universo das temáticas jurídicas. Então, que tipo de temática jurídica você está trabalhando? Então, você precisa, necessariamente, delimitar o tema da sua pesquisa, certo? Quando você delimitar o tema da pesquisa, você vai apresentar o problema da sua pesquisa, a problemática da sua pesquisa. Lembra? Você assistiu às aulas lá do minicurso de projeto de pesquisa e você viu que delimitar o tema não é a mesma coisa que ter um problema de pesquisa. Depois de delimitar o tema, você vai dizer qual é o problema da sua pesquisa, tá? Tem autores que vão falar de lacuna de pesquisa, quer dizer, aonde se situa, né, o que é que está faltando para a ciência identificar a respeito desse assunto que você vai lá contribuir. Mas a gente precisa lembrar que um trabalho de conclusão de curso em nível de graduação, ele não precisa ser inédito, né? E o ineditismo, ele só é obrigatório para as teses de doutorado. Isso significa dizer que nem sempre você vai ter uma lacuna de pesquisa propriamente, né? Pode ser que os trabalhos não sejam a partir desse ineditismo. Pode ser uma revisão de literatura, enfim, algo que já é estudado, que você, né, vai trazer a sua contribuição, o seu olhar de uma outra forma. De qualquer maneira, o seu olhar é um olhar único. Entenda isso. E o que a gente quer saber quando a gente lê uma monografia é o que o autor dessa monografia tem a contribuir. Porque o que os outros autores já contribuíram, eu vou ler os outros autores. Ah, Márcia, mas eu não preciso ter como referencial teórico? Claro, porque você precisa entender o que os outros já fizeram para você dizer o que é que o seu é diferente. Entende? Então aqui na introdução você precisa necessariamente delimitar o tema, depois apresentar o problema da sua pesquisa. Olha, eu recomendo muito, muito, muito que o problema da sua pesquisa seja descrito como uma pergunta. Coloca ele em destaque com uma ponto de interrogação. É frustrante a gente participar de bancas de defesa, de monografia, em que a gente lê a introdução, lê o trabalho todo e não consegue entender qual é o problema da pesquisa do aluno. Isso é básico. E isso vai lhe ajudar a não sair do foco do seu trabalho. Tá? Na primeira aula presencial, lá no campus, eu expliquei bastante isso e isso é fundamental. Esse problema da pesquisa ele tem que ser descrito de modo claro e objetivo, ou seja, você tem que ter clareza, cristalinidade, tem que ser claro como a água, quer dizer, transparente como a água, tá? É claro no sentido de transparência. Você não pode apresentar um problema de pesquisa tão complicado na descrição dele que seja difícil a pessoa compreender, tá certo? Então ele tem que ser tratado de modo claro e objetivo. Esse problema da pesquisa ele vai refletir nos objetivos da sua pesquisa. Então os objetivos da sua pesquisa que você descreveu lá no seu projeto de pesquisa, você vai trazer para cá. Lembra que o objetivo principal, né? O objetivo principal, ele tem relação direta com o problema da pesquisa e os objetivos específicos, o objetivo geral, perdão, tem relação direta com o problema da pesquisa e os objetivos específicos, eles vão ter relação com os capítulos, com a divisão do seu trabalho. Então, os objetivos específicos, eles vão te ajudar a dividir o próprio trabalho, né? Então, quando você estiver pensando aí no seu sumário provisório, você pensa nisso, problema da pesquisa, que vai ser o reflexo direto do objetivo geral da tua pesquisa, e os objetivos específicos, como essa descrição dos sumários. Hoje à noite,
eu vou deixar para vocês um vídeo em que eu vou analisar uma introdução do trabalho, tá? Na verdade, hoje à noite eu não consigo, mas na sexta-feira eu vou deixar para vocês uma análise de uma introdução. Vou pegar uma introdução, tá? De uma monografia e vou mostrar para vocês como fazer, tá? O que é que tá certo e o que é que tá errado nessa introdução, para vocês conseguirem verificar na prática com vocês, tá? Acho que assim fica mais fácil. É uma forma nova que eu tô testando, vamos ver se funciona. Mas eu só consigo deixar esse vídeo na sexta-feira para vocês. Então, os objetivos da pesquisa, eles devem ser descritos de forma orientando a leitura do leitor. Então, o leitor ele tem que entrar nesse universo que é o seu tema para entender de onde você partiu e aonde você quer chegar, tá? A justificativa deve ser apresentada de modo a apresentar um panorama geral do trabalho científico. Pronto. Então, a gente tem aqui delimitação do tema, problema da pesquisa, objetivos, e agora a gente vai ter outro elemento importante aqui na nossa introdução, que é a justificativa. A justificativa, ela vai dizer para o nosso leitor por que é que eu estou pesquisando, tá? O problema da pesquisa responde à pergunta o que eu estou pesquisando. A justificativa responde à pergunta por que eu estou pesquisando. Por que é importante pesquisar sobre isso? E aqui a gente pode fazer 1 ou 2 parágrafos de uma rápida pincelada, tá? No estado da arte desse seu tema. Ou seja, o que é o estado da arte, da temática? É dizer o que é que os autores já falaram sobre isso e em que momento, na atualidade, se discute essas questões. Deixa eu apagar isso aqui, porque esses intrusos aqui de tela são terríveis, certo? Em que momento, em que situação está a teoria a respeito desse seu tema, tá certo? Isso é o estado da arte. Finda essa parte da introdução, você vai precisar dizer qual é a metodologia que você vai empregar no seu trabalho. A metodologia responde à pergunta como você vai chegar até a resposta do seu problema de pesquisa. Seu problema de pesquisa é o que você está pesquisando, não é? A justificativa é por que você está pesquisando. E a metodologia é como você vai pesquisar. Como você vai responder a esta pergunta que você provocou aí no problema da pesquisa, tá certo? E essa metodologia, ela é importante, porque ela define todo o seu caminhar. Então, você vai fazer um trabalho teórico, um trabalho só de revisão de literatura, você vai fazer um trabalho empírico, né? Se é empírico, como você vai trabalhar? Você vai fazer uma metodologia de estudo de caso, você vai partir de um caso específico e tentar fazer análise do geral a partir desse caso, enfim. Qual a forma, como você vai responder essa pergunta é muito importante. E por fim, ó, já está dito aqui, por fim, você vai apresentar uma descrição resumida dos capítulos e das divisões do trabalho, para que você possa, né, apresentar ao seu leitor como você distribuiu as ideias ao longo desse texto. Agora, muita atenção, porque a introdução não pode apresentar uma conclusão ou uma resposta ao problema da pesquisa, tá certo? Ela não pode, em momento nenhum, responder ao problema da pesquisa. Ah, Márcia, mas eu tenho algumas hipóteses para esse meu problema. Você deve descrever aqui na introdução? Deve. Mas hipótese é hipótese, não é a confirmação. Então, você supõe que isso possa acontecer, mas você não dá a resposta de como aconteceu. Por que não? Porque a introdução, ela está no passado, tá certo? Ela é como você começou. Para dali em diante, você vai seguir dentro do seu desenvolvimento do trabalho, que são seus capítulos, para chegar até a resposta do seu problema de pesquisa, tá? Da sua pergunta maior. Espero que vocês tenham entendido aqui sobre introdução, tá? É muito importante isso, é muito importante compreender essa descrição, porque a introdução é uma parte importante do trabalho e porque eu preciso que vocês façam essa introdução logo, que é para guiar e orientar
ao longo do desenvolvimento do trabalho, tá certo? Então, vou parar aqui a aula de introdução e vou retomar com a aula de descrição aqui do modelo de TCC, só para mostrar alguns atalhos aqui que a gente criou, tá certo? Até já já!